Everywhere you look around, love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air. Olá, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast O Amor Está no Ar. Como estão? Como se sentem? Eu confesso que não sei se ainda sei fazer isto. Eu sei que eu volto e meia digo isto, mas é mesmo verdade. Já não gravo há muito tempo, desde que gravámos o episódio com a Bia. Porquê? E então, lá está, vou já começar aqui a dizer a verdade e aquilo que tem que acontecer nos últimos tempos. Então, desde que eu gravei o episódio com a Bia, em abril, aconteceram aqui muitas coisas. Foram acontecendo muitas coisas ao longo destes últimos meses e, portanto, tive aqui algumas desmarcações a nível de convidados e está tudo certo, está tudo bem. Depois também tive aqui novidades a nível pessoal e, portanto, as coisas continuaram a andar e tive aqui que parar também e, portanto, não aconteceu. Eu digo sempre que o podcast vai ser sempre aquele projeto que eu faço porque gosto, porque me preenche, porque é verdadeiramente algo que gosto de fazer, sabem? Não é tanto para visualizações ou reach ou ter seguidores novos, não. É para quem me segue, para quem poderá encontrar eventualmente este podcast de algures, efetivamente gostar e se conectar comigo. No fundo, eu sempre que isto é um podcast, portanto, não é por eu ser psicóloga que este podcast se tem tornado num podcast da psicóloga Marta. Não, este podcast é da Marta Pires Rodrigues, não vou dizer o meu nome completo. E portanto, este episódio vai ser sempre feito assim. Este podcast, desculpem, isto é outra coisa, o meu cérebro ultimamente anda muito baralhado. Este podcast vai ser sempre feito desta forma. Vai ser sempre feito quando eu sentir que faz sentido. E pronto, portanto, eu peço desculpa, não vos trazer com a periodicidade que costumo trazer, mas senti que, lá está, não tinha feito muito sentido até agora, mas este episódio faz. E porquê? Estamos a fechar a nossa segunda temporada do podcast de uma forma muito especial. E acho que só podia ser feito desta forma. Então, muita coisa aconteceu nestes últimos meses, lá está, eu precisei aqui de parar, precisei de tempo para mim, porque muita coisa estava a acontecer e não veio tanta coisa que já estava a acontecer, apareceu outra. Então, só para vos localizar por onde começar. Nós todos, algures na vida, já sonhámos em ter uma casa, calculo eu. Uma casa nossa, não é? Algumas pessoas sonham em arrendar, outras pessoas sonham em fazer, outras pessoas sonham em comprar, outras pessoas sonham em ficar à casa dos pais, dos avós, tudo ok. Tudo ok, todos nós, de certeza que já pensámos nessa questão. Confesso que eu, tanto eu como o meu marido, nessa questão estivemos sempre muito alinhados. Nenhum de nós tinha assim um grande sonho em relação a casas. Lá está, eu sempre achei que iria ter que morar numa pequena, média, grande cidade com acesso a Lisboa, porque eu sabia que para eu conseguir trabalhar na área de clínica, na altura, antes do boom da pandemia, eu sabia que teria que provavelmente ir a trabalhar para Lisboa, para uma grande cidade, para conseguir fazer clínica presencial. E portanto eu sempre assumi que eu ia ter uma casa arrendada numa cidade, não sei aonde, e efetivamente daí depois iria para onde quer que eu fosse trabalhar. Portanto, nunca foi uma questão que eu pensasse muito, nunca foi um sonho, sabem? Nunca, não sei, nunca foi nada que eu tivesse assim sonhado tanto. Claro, eu tive a minha era de Sims, portanto, não sei se vocês desse lado tiveram a era dos Sims, ainda hoje em dia gosto, de vez em quando jogo. E portanto, claro que eu gosto imenso de construir casas e decorar as casas, eu só jogava Sims para isso, eu não jogava Sims para praticamente mais nada, depois fartava. Praticamente não mexia nos Sims, era mesmo só para fazer a casa. Mas, tirando isso, eu nunca sonhei propriamente em ter uma casa, nunca foi um sonho, nem meu nem do meu marido. E então lá está, sempre pensámos que íamos arrendar uma casa. Pronto, depois a vida acontece, não é? A pandemia aconteceu, o panorama da minha profissão mudou muito, as coisas mudaram muito, transportámos quase tudo para o online, não é? O online cresceu imenso a nível da psicologia clínica e, portanto, eu dei por mim a conseguir construir uma carreira no online em que me permite o quê? Morar onde eu quiser. E, portanto, quando nós começámos a pensar nisso, voltámos aqui a recalibrar um bocadinho o que estávamos a pensar fazer. E na altura surgiu-nos aqui a oportunidade de nós construirmos uma casa na terra onde nós os dois nascemos e crescemos. E efetivamente foi isso que fizemos. Há cerca de 2 anos, não, até mais de 2 anos, começámos um projeto de uma casa, muito giro, que claramente foi assim tudo tipo do pé para a mão, porque nós nem sequer sabíamos o que é que queríamos fazer. Olha, estou-me agora a lembrar, começámos em janeiro de 2023. Pronto, portanto já vem desde janeiro de 2023.
Nós nunca tínhamos sonhado o que é que queríamos fazer, portanto, por exemplo, tivemos a reunião com a engenharia inicial e nem sequer sabíamos. Queríamos um T2, um T3, um T4, se queríamos com 2 andares, queríamos com um, não fazíamos ideia, nunca tínhamos sonhado, nunca tínhamos pensado sobre isso. Lá está, na casa dos Sims, são sempre casas megalómanas, não tem nada a ver com as casas reais, e portanto não sabíamos. E por isso, lá está, ou seja, foi assim tudo super, ok, então o que é que vamos fazer, o que é possível fazer neste terreno que tínhamos, que no fundo era o terreno, a única coisa que tínhamos, e quisemos adaptar e fizemos uma casa muito gira, que achámos claramente, e continuamos a achar hoje, que era uma casa que efetivamente seria fantástica para nós os dois, muito grande, talvez, para a Marta do presente, mas pronto, que era uma casa fantástica. Então começámos o projeto, fizemos o projeto, colocámos o projeto na Câmara Municipal, que, lá está, aviso-vos já, não vou querer estar aqui com muitas coisas, não quero estar a alongar muito sobre isso, mas eu digo-vos, quem quiser fazer uma casa nova ou reconstrução tem que ter um monte de paciência, que é uma coisa gigante. Paciência e resiliência, porque nós temos de estar constantemente a mexer-nos, nós temos constantemente estar a fazer as coisas, temos constantemente de estar atrás das pessoas com timings, prazos, é muito desgastante mesmo. Tem que ter muita paciência, porque por muito que vocês façam isto tudo, é imenso tempo de espera para tudo. São imensos percalços pelo caminho e, portanto, eu sempre disse que eu não me imaginava fazer uma casa mesmo por causa disso. Já tinha visto pessoas muito próximas de mim a sofrerem mesmo muito com este processo e não era algo que eu queria para mim. Mas terreno que tínhamos, o sítio que era, valia tudo a pena. E então fizemos, começámos. Então aqui estamos nós, não é? 2 anos e meio depois, a dizer que efetivamente o projeto ficou de lado. O projeto não vai para a frente. E porquê? Como vocês sabem, há 2 anos e meio o nosso panorama a nível nacional era completamente diferente. Desde há 2 anos e meio para cá as coisas têm subido imenso, não sei se vocês estão muito dentro do assunto, mas os materiais de construção subiram imenso, a mão de obra cada vez sobe mais e faz sentido, não é? Porque é um trabalho difícil e cada vez há menos mão de obra, portanto, cada vez mais a ser valorizada e bem, mas efetivamente isto acarreta muitos custos. E a realidade é que estes custos cresceram numa proporção desmedida e efetivamente nós não conseguimos acompanhar essa proporção. E, portanto, há muito pouco tempo revemos essa questão, revemos os valores dos projetos e percebemos que não era possível continuar com o projeto. Quem sabe um dia ele não vai desaparecer, portanto, quem sabe um dia se ele pode vir a ser nosso ou não, não sei. Para a Marta do futuro, algures. Hoje a Marta do presente não está a pensar muito sobre isso. Claro que gostou. Claro que foi difícil, porque efetivamente não era um sonho, mas depois tornou-se um sonho, não é? Portanto, é ali o fechar de um capítulo, é o fechar de um sonho que foi nosso durante 2 anos e meio. É duro, claro que sim. Não vou dizer que não. É duro nós a percebermos nestas coisas, destas realidades da vida, não é? E está tudo ok, faz parte. Mas foi duro, claro que sim, não posso dizer que não. E portanto, foram aqui meses, estes últimos meses foram meses difíceis e principalmente emocionalmente, psicologicamente, foram meses muito desgastantes mesmo. Foram meses mesmo muito duros, muito difíceis neste sentido. Fizemos lutos, fizemos novos sonhos, tivemos que estar sempre constantemente a contactar com coisas diferentes, ideias diferentes. E portanto, lá está, ter passado tanto tempo e eu não ter tido tanta disponibilidade aqui para o podcast também está muito relacionado com isso. Aliás, eu também estou praticamente desaparecida nas minhas redes sociais. Continuo com os conteúdos, sim, e é aí que eu tenho tentado estar mais presente, nos conteúdos do perfil. Nos stories de forma assim orgânica já não tenho estado tão presente, efetivamente. Por causa disto, porque está muita coisa a acontecer e espero que quem me siga, que veja este episódio para perceber porque é que eu tenho estado tão desaparecida e que justifique de alguma forma, não que eu sinta que tenho que me justificar, porque efetivamente lá está, é a vida que está a acontecer e por muito que nós gostemos das redes sociais, as redes sociais são um trabalho. E nós às vezes precisamos só desligar. Foi só isso que eu precisei nestes últimos meses. Mas confesso que assim que as coisas abrandarem um bocadinho, estou cá de volta, deserta, cheia de energia para fazer estas coisinhas todas de novo. Mas isto para vos dizer então que, lá está, o projeto ficou suspenso. E então, o que é que aconteceu? Este projeto ficou suspenso porque nós, alguns, começámos a perceber que estava a demorar muito tempo, já estamos a ficar muito cansados, muito fartos e sentir que estava a passar imenso tempo e não acontecia nada, não é? E nós não conseguimos fazer grandes planos de futuro por causa desta questão toda e, portanto, efetivamente foi um bocadinho difícil. E de repente começámos a espreitar casas no mercado. Também porque temos muitos casais amigos, mais ou menos da nossa faixa etária, que neste momento estão a preocupar-se com isso mesmo, com uma compra de uma casa. E portanto, acho que também despertou o bichinho e começámos à procura de casas também. E eu não sabia que queria comprar uma casa, e isto até fica aqui como
como aqui uma analogia. Eu não sabia que queria comprar uma casa. Eu percebi que queria comprar uma casa quando eu vi uma casa num anúncio que eu gostei mesmo muito. E teve ali muitos dias, mas eu pensei, mas eu não quero comprar a casa, eu não vou ligar, não vale a pena, não vai valer de nada, não é uma intenção, portanto, para que é que me vou estar a preocupar com isto? Estava dentro do nosso budget, que nós sabíamos que podíamos comportar mais ou menos, e portanto parecia uma oportunidade fantástica. Protelei, até cá um dia que estou com uma das minhas melhores amigas a tomar um lanche, nós falamos mais sobre isto, a sério, digo assim, olha, não é mais tempo, não demora mais tempo, vou ligar para lá. E eu liguei, e a casa já não estava disponível, e eu fiquei muito triste. E foi aí que me bateu. Se eu fiquei triste porque a casa não está disponível, então alguma coisa se passa. Se calhar eu quero mais isto do que eu pensava. E então isto deu-me um clique. E eu percebi, não, ok, está na altura de começar a procura, está na altura de começar mesmo a colocar intencionalidade nisto. E isto como metáfora para. Nós às vezes andamos na nossa vida, não é? Quase a deambular. E há assuntos quase que nem queremos tocar porque temos medo de tocar neles e andamos simplesmente na vida. E depois há alturas que a vida vai nos dando pistas e vai nos dando desafios que fazem-nos tocar nas coisas. E é aí que desperta emoções e que desperta reações e que nós percebemos, afinal isto não me é assim tão indiferente como eu pensava. Se me está a despertar uma emoção, se me está a despertar uma reação, a realidade é que se calhar isto é mais importante do que eu estava a pensar. A questão é, nós depois temos tendência a querer ignorar esta emoção e foi o que eu fiz, na realidade, na altura. Foi tipo, ok, fiquei triste, mas tudo bem. Não há de ser assim uma questão tão importante. Não façam isso. Estamos só a perder tempo. Claro que eventualmente isso depois vai-vos voltar a aparecer mais à frente na vida, mas deixar esta notinha de se algo mexe convosco, se algo desperta a vossa emoção, se desperta a vossa reação, então é porque está a mexer convosco. Se está a mexer convosco, é porque merece atenção. Ok? Sempre. Essa é uma coisa super importante. E portanto, eu ignorei, mais à frente voltou a tocar em mim e começámos, efetivamente, em casal, os dois a procurar casas assim um bocadinho mais a sério, mas nada de especial, sem intenção nenhuma ainda. Até que há uma casa que aparecem muitas, mas com budgets altíssimos, ou então, não sei, eu e o meu marido trabalhamos em casa, portanto precisávamos ali de especificidades na casa, e daí para nós haver imensos filtros, sabem? Quando estava numa pesquisa que para nós pronto, diminuíam logo muito os resultados, não é? Porque nós precisávamos ali de coisas muito específicas. E então passavam casas, e efetivamente nenhuma fazia sentido, até que descobrimos uma casa. Uma casa azulinha. Vai ser o nome aqui da casa, se calhar. A casa azulinha. Uma casa que transparecia luz, paz, alegria, que nos agarrou. E nós pensámos, não perdemos nada em visitar. Mas a medo. E porquê? Porque já havia algo dentro de nós que dizia assim, nós gostamos mesmo desta casa. Mas se nós formos ver, vamos ter que mexer naquilo que dói. Naquele processo que nós andávamos ativamente a tentar, mas que a realidade é que estávamos a ignorar que aquilo já não nos fazia se calhar assim tanto sentido. Que se calhar não nos estava a fazer tão bem assim. Que se calhar já não nos servia, efetivamente. E nós não estávamos a querer mexer porque estava a acontecer tanta coisa na nossa vida que era também mexer em mais uma coisa que era escusada, não estávamos a necessitar para já de uma casa. E então, mesmo assim, nós arriscámos, nós fomos e pensámos: olha, também, o que é que nós perdemos em ver uma casa? Começamos a ganhar experiência nesta coisa de visitar casas. Pois, nós fomos visitar a casa e quando fomos apaixonámos-nos, os dois. Eu confesso, eu nunca tinha procurado casa nenhuma, isto nunca me tinha acontecido, nunca visita casas, nunca nada. Eu não sabia como é que o processo se fazia. Então fizemos a visita toda com a senhora da imobiliária, correu muito bem, gostámos muito, e no final ele diz: olha, querem fazer uma proposta? E eu: proposta? Como assim? Só vim ver a casa. E o meu marido aí adiantou-se logo e disse: sim, sim, acho que podemos fazer. Nós não sabemos se queremos sequer seguir com isto para a frente, mas podemos fazer, não é? Não perdemos nada. E ela: exato, nem que vocês fiquem tipo na fila para o caso de virem ficar efetivamente interessados, pelo menos já colocam uma proposta e assim todas as propostas que venham a seguir a vossa têm prioridade. Eu pensei, ainda cheguei a dizer ao meu marido entre dentes que eu achava que não fazia sentido, nós não queríamos isto, não estava a fazer sentido, mas pronto, efetivamente a senhora depois começou a explicar, eu percebi, ok, eu não perco nada, eu não gasto nada, eu não vou ter que investir nada em fazer isto, portanto bora para a frente. E então pusemos a proposta, um valor muito mais baixo do que estavam a pedir, porque para nós aquilo que estavam a pedir não era confortável. Confortável talvez seria, mas confortável não era. E também acho que não nos fazia sentido à luz daquilo que a casa também estava a precisar ainda. E portanto colocámos a proposta. Eu honestamente nunca pensei que fosse possível. E então colocámos.
E então aí sim fomos falar com uma intermediária bancária, que já agora não posso aconselhar mais vocês adquirirem este serviço, porque é uma dor de cabeça que vos sai de cima. Lembram-se daquilo que eu disse, de que nós temos de ser responsáveis por muita coisa nestes processos? A intermediação bancária é só tipo tirarem-vos carradas de processos de cima. E há aí colegas fantásticos. Eu, inclusive, se tiverem interesse, até vos posso dar a referência da nossa, que está a ser fantástica. E, portanto, vale mesmo a pena. Façam, vale a pena. E então nós falamos logo com a nossa intermediária bancária e ela disse-nos assim por muito alto, com as coisas que nós falámos, sobre os nossos rendimentos, aquilo que tínhamos todos os meses a nível de rendimentos, gastos, etc., encargos. E ela diz, olha, eu acho que aquela proposta que vocês colocaram, fazível, totalmente. O valor que está efetivamente a pedir pela casa. Isso não sei se é possível, vamos ter que pedir aqui a avaliação bancária. Ok. E foi aí que nos despertou. Se nós conseguimos o valor da proposta que fizemos, mas já não era assim tão possível o valor que estavam a pedir, então se calhar o outro projeto da casa que estávamos a fazer, se calhar não era assim tão viável. E efetivamente fomos a perceber e não era assim tão viável. Aliás, não era viável para já, para agora, para aquilo, para a realidade que temos hoje em dia. E então aí sim, começou-se assim quase a desmoronar quase tudo. Aquilo que até agora era só uma brincadeira, que estávamos a pensar que era só uma coisa tipo, ok, gostámos, vamos para a frente, vamos tentar, para não perder a casa, no fundo passou a ser um processo muito importante. Porque percebemos que não dava, tivemos ali ainda muito tempo aqui a tentar digerir isto tudo e a perceber o que é que queríamos fazer. E eu, quando digo isto, digo espaço de dias, malta. Imaginem, isto pode-vos parecer muito, mas é muita coisa a acontecer, com várias pessoas, vários processos, várias pessoas envolvidas, muitas conversas sérias, difíceis, duras, com isto, com nós os dois a trabalhar na mesma, ou seja, isto foi assim em dias de semana super duros. Que mais uma vez fico super orgulhosa de mim de ter conseguido passar por isto tudo e ter ficado relativamente bem na altura, porque aí sim, ainda estava a gravar, ainda estava a fazer as coisinhas todas que estava a fazer antes. E portanto, efetivamente foi duro, foi muito difícil. Tivemos de fazer aqui este processo todo de luto, daquilo que se tornou o nosso sonho nos últimos 2 anos e meio. E efetivamente percebemos, ok, não, esta casinha azul vai mesmo ser uma questão a sério, portanto, vamos falar novamente com a nossa mobiliária, a nossa pessoa que nos estava a ajudar da imobiliária, e vamos mesmo dizer que, efetivamente, ok, isto é mesmo para seguir, isto é mesmo para acontecer, portanto, nós queremos mesmo colocar intencionalidade nisto, vamos mesmo fazer isto acontecer. E assim foi, mas imaginem, isto agora parece um processo super rápido, mas interiormente, psicologicamente e emocionalmente não foi. Porque era deixar o sonho de vivermos, pelo menos para já, construirmos uma casa na terra onde nascemos, onde crescemos, que era uma coisa super gira, porque não é assim tantas vezes que duas pessoas crescem e nascem e crescem exatamente na mesma aldeia. Portanto, não foi fácil. Íamos morar para muito perto de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha irmã. Íamos ser vizinhos, íamos ficar na mesma terra que os nossos pais. Portanto, imaginem, claramente que isto não foi fácil, não é? Claro que não. Um, mas pronto, mas foi todo um processo que, ok, já fizemos, com calma, tranquilidade. E fast forward, porque não quero estar aqui a falar tanto tempo, e aliás o episódio já está a ficar gigante e não era isso que eu queria. Efetivamente, seguimos com isto tudo para a frente, as coisas correram bem, a proposta foi aceita, depois o banco aceitou, depois ainda tivemos ali a rever mais algumas coisinhas, e depois imaginem, até o processo de compra de uma casa tem vários processos dentro dele. Então, estes vários processos nós aí fomos super sortudos, tivemos várias coisas a acontecer e foi rápido, correu tudo bem, não tivemos grandes entraves, foi tudo muito tranquilo. Até há pouco tempo, porque agora já temos aqui um entravezinho um bocadinho maior, mas tudo ok, correu tudo bem. Vivemos cada etapa de uma forma mesmo muito intensa, muito efusiva, porque imaginem, lá está, quando vocês entram num processo destes, cada passo para as pessoas que estão no exterior pode parecer tipo, ok, não é assim tão importante. Para uma pessoa que está no meio disto tudo e que precisa da casa, e com o mercado como está, e o achado que era, para nós foi. E então foi tudo vivido com muita intensidade. Ou seja, estes amigos que também estão neste processo também viveram exatamente da mesma forma, porque sabem o que é passar por um processo destes e lá está, e sem dúvida que estes apoios são fantásticos. De pessoas que estão lá para o menos bom, mas pessoas que estão lá para festejar também convosco, genuinamente, também é fantástico. E pronto, e assim foi. Fast forward. Estou a gravar este vídeo porquê? Porque este vai ser o último vídeo que eu vou ter as coisas do podcast nesta sala. E portanto isto vai sair daqui. Este material vai todo sair daqui amanhã. Porque se tudo correr bem, quando vocês estiverem a ver este vídeo, nós já assinamos a escritura. E portanto esta casa já
já não faz sentido, era a casa que nós estávamos a alugar até agora, uma casa muito boa, serviu-nos durante estes 2 anos e... 2 anos? 2 anos e tal. Mas está na altura de ir para a nossa casa nova, a casa que nós estamos completamente apaixonados. Não é uma mansão, é a casa que nós precisamos. E, portanto, eu acho que quando nós encontramos aquilo que queremos e que precisamos e que podemos, sabem, eu acho que isto é das coisas mais importantes, tudo se alinha, tudo faz sentido, tudo bate certo. E foi isso que aconteceu connosco e estamos mesmo muito, muito felizes. E, portanto, hoje é o último dia que estamos aqui a gravar com estas coisinhas todas nesta sala. E porquê é que eu queria fazer mesmo o último episódio aqui? Porque foi aqui que tudo cresceu. Foi aqui que nós começámos o nosso podcast, em que eu comecei com uma cadeirinha, com uma manta por cima, e só eu com este cadeirão, já acho que já tínhamos a planta, e depois fomos crescendo, sabem? As coisas foram crescendo imenso. Depois, acho que se não estou enganada, depois apareceu... Não os quero enganar. Depois mudámos a mesa devagarinho, mudámos também as coisas que já não estão aqui, portanto já é aqui um... Não sei se vocês conseguem ver a mesa, se não. Mas a mesa não tem nada por cima, para quem está só a ouvir, e portanto já é aqui um sinal, mas para quem está a ver também não sei se vê a mesa. Acho que não. Ou seja, já é um sinal que as coisas estão a mudar. E esta mesinha mudou, as coisas estávamos em cima, comprámos o tapete que temos aqui por baixo, eventualmente depois comprámos a segunda cadeira, as almofadas foram mudando. Se vocês forem ver, nós tivemos 3 tipos de almofadas diferentes ao longo do nosso podcast. A plaquinha aparece na segunda temporada. Estas luzes, as luzes, portanto, nós não tínhamos luzes nenhumas destas. Eu neste momento tenho 2 softboxes à minha frente, não tinha nada disto. Ou seja, este podcast nasceu e cresceu nesta casa, nesta divisão. Portanto, faz-me todo sentido nós despedirmos-nos desta divisão, não é? O podcast e eu e as pessoas que o ouvem e que o seguem, despedirmos desta divisão que foi um ninho para este podcast. E tenho muito que agradecer a esta casa também e sinto mesmo muito grata por muita coisa que aconteceu aqui. Foi neste escritório que o nosso negócio começou a alavancar cada vez mais. Foi nesta sala que eu e o meu marido abrimos a nossa empresa. Foi nesta sala que aconteceu muitas coisas, que fiz a minha primeira sessão fotográfica profissional, que ficou lindíssima, que dei quase todos os meus grandes passos a nível profissional. E portanto, lá está, depois toda a parte do podcast. Foi nesta porta que entrou a nossa Beatriz pela primeira vez, como novo membro da nossa equipa. Foi por esta porta que também entraram tantos convidados fantásticos que entraram por aqui adentro. Ou seja, grande parte daquilo que tem sido as nossas grandes conquistas a nível profissional nos últimos tempos foi aqui. Foi nesta sala. Portanto, acho que é impossível. Uma pessoa até não se emocionar a falar sobre isto, não é? De não agradecer, de não querer concluir este ciclo desta forma, porque acho que só faz sentido desta forma e de agradecer a tudo o que aconteceu aqui, a este espaço maravilhoso que tivemos e que nos acolheu e que podemos viver tanta coisa. E lá está, e era isto, acima de tudo, que eu queria transmitir e queria falar convosco, que é, está tudo bem, percebemos que as coisas já não nos servem, e às vezes isto acontece, e aconteceu-nos exatamente com a última mudança que tivemos, que é, nós achamos muitas vezes que as coisas na nossa vida estão bem e estão ok, até nós começarmos a tocar nelas. Ou acontecer alguma coisa na nossa vida que nos vai obrigar a tocar nelas. E nós percebermos que, ok, aquela casa está ok, está boa, serve. Mas se calhar não serve assim tão bem para aquilo que nós precisamos. E então foi exatamente o que aconteceu quando fomos visitar a outra casinha pela primeira vez, que foi, certo, já percebemos que efetivamente esta casa como está, as condições que temos, aquilo que queremos para o futuro, já não chega. E eu na altura fiz e continuo a fazer uma ponte muito grande entre o apercebermos-nos destas coisas só quando tocamos nelas, com as questões das relações, por exemplo. Sejam elas quais forem. Ou, por exemplo, nós estarmos num sítio, num emprego, lá está numa relação, o que for. Qualquer tipo que seja. Que nós não nos apercebemos, às vezes, que as relações já não nos servem, tipo as roupas, quando nós olhamos para ela com olhos de ver. Se calhar a camisola ainda me serve, mas olha, se calhar se for para olhar, esta tem buracos, mas é o objetivo. Mas se calhar já tem uns buraquinhos que já não faz muito sentido. Se calhar aperta-me, se calhar não é confortável. Se calhar lá está, já tem aqui uma mancha que não sai por nada deste mundo. Portanto, porque é que nós continuamos a querer ser nós a entrar na camisola? E não perceber, ok, tenho que agradecer esta camisola por tudo aquilo que ela me deu, como a Mary Kondo nos ensina a fazer. Mas está na altura de tu ires para outra pessoa
não é? Esta questão também super importante de continuar, esta peça continuar o ciclo dela também. E dar a outra pessoa e seguimos em frente. Pensamos, ok, já não faz sentido. Random thoughts. Efetivamente, se ela estiver muito esburacada e estiver muito suja, não vamos dar a outra pessoa, não é? Mas pode tornar um pano de lavar a roupa, a louça, os vidros, ok? E isto, no fundo, o que eu quero dizer é reciclar aquilo que já não nos serve, aquilo que já não nos faz sentido. E no fundo, eu acho que estas mudanças de casa fazem-nos pensar muito da mesma coisa, que é nós só nos apercebemos disto muitas vezes quando acontece alguma coisa exterior a nós. E porquê? Porquê é que não estamos mais atentos? Porquê é que não estamos com o olho mais aberto para percebermos que sabes aquela relação em que tu estás, que tu já equacionaste, faz sentido ou não continuar? Se já te questionaste é porque não estás bem nela. E o que é que podes fazer? Podes trabalhar alguma coisa? Vocês que estão nessa relação, seja quantos forem, podem trabalhar em alguma coisa para essa relação melhorar, mudar? Se não, então se calhar está na altura de a deixar ir. Se calhar está na altura de refletirmos um pouquinho sobre isso. E, portanto, deixo esta questão também aqui novamente para nós pensarmos. Eu acho que foi uma questão que, desde que me mudei da primeira vez, ficou sempre comigo. E por isso queria-vos deixar aqui também. E também me apercebi com estes saltos todos que têm havido. Que lá está, que há muita coisa que nós às vezes não estamos atentos, mas que a vida arranja maneira de nós, olha, não estás a ver, eu vou-te fazer ver. E portanto é isso. E lá está, e acho que no fundo é um bocadinho isto, era um bocadinho também agradecer-vos por tudo o que eu também passei aqui nesta sala. Meus queridos, foi tudo possível por causa de vocês. Eu sei que às vezes nós, quando estamos a ver conteúdos e ouvimos a pessoa que está a fazê-lo, a dizer isto, pensamos, lá vem ela a fazer o discurso da... Não é, é verdade. Imaginem, se eu não tivesse pessoas a seguirem-me, o meu trabalho era em vão. Eu não tinha crescido. A minha equipa não se tinha nascido, não tinha crescido, porque, deixa aqui um spoiler que ninguém sabe, a equipa, entretanto, já cresceu outra vez. Já temos outra pessoa na equipa. Mas isso devemos de saber mais para a frente. E portanto, ou seja, estas coisas não crescem. Se vocês não acreditarem em nós, se vocês não nos continuarem a seguir, se vocês não nos continuarem a partilhar as nossas coisas, a comentar, a dar likes, a dar vistos, não acontece. Portanto, todas as conquistas que eu tive, sim, não estou a tirar o meu mérito, foi muito graças a mim, claro que sim, mas também foi muito graças a vocês e, portanto, agradecer do fundo do coração. Porque se este podcast foi crescendo, também foi muito graças a quem vê. Imaginem, eu se calhar não ia investir assim tanto no podcast. Se eu continuasse a ter uma visualização, duas, três, quatro, no máximo eram tipo as minhas, porque tinha que rever coisas. Não tinha investido, não tinha crescido, não tinha trazido tantos convidados fantásticos e tantos outros que eu ainda tenho na minha mente para virem aí nos próximos tempos. E portanto, obrigada, do fundo do coração, a cada um de vocês que está desse lado, tu que estás aí, obrigada. Porque aquilo que eu tenho andado a viver deste lado é possível porque tu estás aí. Porque tu estás aí a ver o podcast, porque tu estás aí a seguir-me, porque tu estás aí a pôr um gosto, porque tu estás a ouvir-me, porque tu estás a ouvir a carradas de tempo, porque metes um comentário, porque partilhas nas histórias, porque gostas, porque segues, porque acompanhas. Obrigada. Foi graças a ti também que tudo isto foi possível, este podcast continuar a crescer também é possível, eu ter atingido tanta coisa bonita nesta cozinha, nesta sala, nesta casa, também foi possível. Por isso, obrigada do fundo do coração. E no fundo era isto, meus queridos. Eu senti que não fazia sentido eu fazer mais algum episódio aqui quando eu sabia que ia-me embora, porque a minha mentalidade já não é a mesma nesta casa. Fazia-me totalmente sentido fechar esta temporada nesta casa, porque imaginem, eu tudo a correr, eu ainda não sei o que é que a próxima temporada vai trazer, não sei quando é que ela vai estrear, o que é que vamos querer fazer diferente para a próxima temporada, eu ainda não faço ideia de nada, porque agora estou muito mergulhada em muita coisa a acontecer. Mas sei que vai acontecer. Sei que vai vir uma temporada nova, numa sala nova, num ninho novo para o nosso podcast. E portanto, queria agradecer do fundo do coração por tudo aquilo que vivemos aqui. Fazer quase esta retrospectiva, sabem? De tudo aquilo que aconteceu aqui. E dizer que foi muito bonito. Está a ser muito bonito. Não é o fim, ok? Eu não quero que isto seja o fim. Isto não é o fim de nada. É só um fim de uma etapa. Um fechar de uma etapa para abrir outra, mas exatamente a continuar com a mesma intencionalidade que é este podcast de continuar. E trazer cada vez mais de mim. Reforçar que lá está. Eu quando estou cá é porque quero estar. Eu não faço aqui as coisas no podcast só porque tenho que ser. Por isso é que às vezes desapareço. Por isso é que às vezes a minha periodicidade está super alta, por isso aqui está super baixa. Porque eu faço porque gosto.
E este episódio está a ser assim. Eu literalmente disse ao meu marido: olha, eu quero gravar o último episódio, não temos grande tempo porque está tudo a correr, está tudo andando de um lado para o outro, e portanto, olha, vou ligar a câmara, vou ligar o micro. Aliás, foi ele que ligou a câmara e que deu o micro, e eu vou só falar. Eu nem sequer me maquilhei, o meu cabelo está como está, de dia a dia, estou com a roupa de tipo de andar a fazer mudanças e barra trabalhar ao mesmo tempo. E portanto estou aqui, completamente ao natural, completamente só a partilhar coisas convosco. E que é dos episódios que eu mais gosto de fazer. Às vezes só não faço mais porque acho que literalmente não tenho nada de jeito para dizer. E mais uma vez, não é eu estar a dizer isto para parecer. Não, é mesmo. Eu às vezes acho que não tenho literalmente nada de jeito para falar convosco. É só por isto é que às vezes não faço mais episódios deste género. Mas é isso. Era isso que eu vos queria dizer, era isso que eu vos queria transmitir. E já passei demasiado tempo a explicar estas coisas todas. Portanto, mais uma vez, queria-vos agradecer, dizer-vos adeus a este ninho onde este podcast cresceu e nasceu e cresceu tanto. E dizermos que vêm muitas coisas especiais, eu não tenho dúvida nenhuma. Isto vai continuar a crescer, nós vamos continuar a crescer, vamos continuar a ser felizes de fazer isto. E a partir do momento em que deixamos de o ser, também fechamos ciclos, não é? Se for necessário. E é isto. Acho que é fechado da melhor forma possível. E portanto, meus queridos, quero-vos agradecer muito, tanto do fundo do meu coração, por estarem sempre aqui, por continuarem aqui, continuem, estejam atentos, isto não vai terminar aqui, tá bem? Portanto, estejam atentos, vai vir aí coisas muito giras. Peço-vos do fundo do coração, e eu agora quero ir a time que ouve o nosso podcast, que me está a ouvir, por favor, percam 2 minutos a irem ao meu perfil do Instagram, Marta underscore, não, desculpem, agora fiz a asneira, Marta Pires Rodrigues underscore psi. Eu sou péssima nestas coisas. Sou péssima influencer. Escrevam isto na vossa barrinha do Instagram. Vão lá, mandem uma mensagem assim: Marta, na próxima temporada eu gostava que falasses sobre X, Y, Z. Marta, eu gostava na próxima temporada de ver este ou este convidado. Basta-me só dizer uma coisa. Marta, gostava que fizesses mais isto. Marta, gostava que fizesses mais aquilo. Marta, gostava que trouxesses mais isto, mais este tema, mais explorar isto, mais este tipo de vídeos. Mas eu às vezes perco-me de ideias. A minha work wife, social media manager, tem sempre ideias que nunca mais acabam, ela é fantástica. Mas nós tentamos aqui fazer muita coisa acontecer, mas nós queremos que isto sirva a vocês também. E depois eu vou aqui escolher o que é que eu quero fazer, pronto, porque também convém que eu goste e eu só faço aqui as coisas que eu gosto, mas eu tenho a certeza que tudo aquilo que vocês me vão dar vai ser fantástico, porque é sempre. Vocês, aquilo que sempre que vocês me mandam é sempre maravilhoso. Portanto, já mandaram mensagem? Se ainda não, vou-vos dar mais um bocadinho. Pelo menos para abrirem o Instagram e continuarem a ouvir no Spotify, no YouTube, onde vocês estão a ouvir e a ver este podcast e depois regressarem ao Instagram para continuar aquela mensagem e enviarem-me, está bem? Eu posso demorar um bocadinho porque eu sou péssimo nestas coisas, mas eu vou responder, vou agradecer do fundo do coração cada resposta que vocês me enviarem, está bem? Portanto, agradeço mesmo que vocês mandem feedback. Vai ser muito importante, vai ser muito bom e necessário até para o nosso podcast. Portanto, vão lá, é isso. Obrigada, de fundo do coração, a ti, a vocês que estão desse lado, muito obrigada. Fui muito feliz aqui, cresceu aqui muita coisa, nasceu aqui muita coisa, eu cresci tanto aqui também. E estou tão mais feliz hoje, estou tão mais realizada, mais tranquila, mais em paz, tão tudo mais hoje. E portanto fico mesmo feliz por cada coisa que aconteceu aqui e que vai acontecer no nosso próximo ninho e no resto dos dias que aí vão vir por ali frente. Portanto, muito obrigada a cada um de vocês que está desse lado a proporcionar tudo isto. Vou-me calar, porque eu não me calo. Eu queria um podcast para isto, para ver se começava a falar menos. Para ver se começava a fazer áudios mais pequenos no WhatsApp. Mesmo assim continuei mal. Portanto, vou-me calar. Ok? Por qualquer dia, até vocês que estão no podcast, já estão fartos de me ouvir. Pronto, é isto. Um beijinho muito grande a cada um de vocês. Obrigada por estarem aí. Não se esqueçam da mensagem no Insta. Nós temos esse compromisso feito. Eu estou-te a ver, eu estou-te a sentir. Portanto, vai lá fazer isso que estás a pensar fazer. Envia para a próxima temporada vir com coisas novas, um bocadinho diferentes e virem super adaptadas a vocês. Aquilo que vocês querem. Está bem? Por isso, muito obrigada do fundo do meu coração. Até à próxima, até ao próximo episódio, até ao próximo primeiro episódio da terceira temporada deste podcast, que está cá, claramente, para continuar.
que vai ser super especial. E sabem porquê? Porque vocês vão me ajudar a prepará-lo. Vocês vão me ajudar a preparar a próxima temporada. Ajuda, dinâmica, jogos. Estão a ver o Rapid Fire que eu criei com os convidados, até comigo no início. Participação do Tiago. Gostam, não gostam? O que é que estavam que fosse diferente? Aparecer na câmara ainda não é uma coisa que estamos muito confortáveis. Mas podemos tentar. Ainda só temos 22 episódios. O Tiago disse que vinha aos 50 episódios 50, desculpa. Portanto, ainda estamos longe. Mas ajudem-me a perceber o que é que vocês querem, o que é que querem que eu traga. Está bem? É isso. Ou vão-me calar. Um beijinho. Obrigada. E até o próximo episódio. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air,